Colégio Alta Paulista de Tupã, Capitupã, em atividade há quase 2 décadas. É hoje uma das mais respeitadas instituições educacionais de toda a região. Nossa missão é promover uma educação integral, capaz de superar os desafios humanos de um mundo em constante mudanças, formando cidadãos conscientes de suas responsabilidades e preparados para o protagonismo na construção de um futuro sustentável. Em parceria com o Sistema Poliedro, o colégio proporciona aos alunos experiências incríveis de atividades educativas dentro e fora das salas de aula. Venha conhecer nossa estrutura e o nosso plano de ensino. Colégio Alta Paulista. Crescer e aprender para um mundo novo. Colégio Alta Paulista, pra vida, pra você crescer. Colégio Alta Paulista, para um mundo bem melhor. Colégio Alta Paulista, para a gente ser maior. Colégio Alta Paulista. Muito boa noite, leitores do Portal Mais Tupã. Tá no ar mais um programa Cultura e Café. Esse programa aqui é uma delícia de fazer, porque a gente está sempre com gente muito bacana aqui para dividir a sua história, falar um pouco do seu trabalho e da sua vida. Já vou pedir para vocês que nos acompanham agora nessa live, que compartilhe a live, chame seus amigos, mande nos grupos de WhatsApp, nas listas de transmissão, compartilhe aí. Inclusive, todos os programas Cultura e Café estão disponíveis lá no site do Mais Tupã, também no canal do YouTube do Mais Tupã e também no Facebook. Tem tudo lá, a lista completa de todas as entrevistas. Se você não pôde assistir, ainda dá tempo de ir lá e assistir. Confere com a gente. Mas hoje a gente está aqui com mais um convidado. Não sei se vocês perceberam o meu estilo. Tô todo no estilo black hoje. Vou aproveitar, vou tirar a máscara, porque senão não tem como tomar esse cafezinho, que o cheiro tá uma delícia. Convido vocês para tomar um café com a gente. Estou aqui hoje com o produtor cultural e fundador da ONG O Monte aqui em Tupã, André Black Happy. Seja muito bem-vindo, André, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Uma figura emblemática aqui em Tupã, que tem trabalhado muito pela cultura, enfim, e defendendo as suas ideias e o seu trabalho. Seja muito bem-vindo aqui no Cultura e Café. Bom, obrigado. Na verdade, eu agradeço, né, a oportunidade para a gente estar batendo esse papo. E já acompanho aí o programa aí com alguns convidados. Eu acho que é um espaço importantíssimo aí, de fomento e de difusão da cultura de Tupã, até porque é um lugar onde a gente pode tomar um cafezinho e trocar uma ideia, bater um papo, que de repente numa entrevista mais formal a gente não consegue fazer isso. Sim. Então acho que é muito importante e para mim é um prazer estar aqui participando, né, nessa edição. O prazer é todo nosso, a honra é toda nossa. Cultura e Café se sente, né, muito feliz em poder contar com você hoje aqui para contar um pouquinho da sua história. Todas as pessoas que vêm aqui realmente, se não são meus amigos, acabam se tornando, e um bom café e um bom papo com um amigo a gente não pode perder nunca. Então vamos começar a nossa entrevista, porque eu tenho certeza que muita gente em Tupã te conhece, mas tem muita gente fora de Tupã, porque o portal Mais Tupã é visto em toda a região, e aliás tem regiões distantes que têm acompanhado o Cultura e Café. Inclusive, você que nos assiste aqui, pode mandar sua pergunta para o André durante a nossa transmissão, que ele vai estar disponível para responder todas as perguntas que vocês mandarem, tá ok? André, vamos começar lá de trás, né? Você nasceu aqui em Tupã ou você veio para cá, seus pais, enfim, conta um pouquinho do seu nascimento, enfim, da sua história de infância e adolescência pra gente. Bacana. Bom, aproveitando que a gente está aqui num fogão a lenha. O clima de a gente se sente em casa, né? Por isso que eu falei que eu vou ir de short, vou de bermuda aqui, porque a gente vai só aparecer o busto. Então vou estar na cozinha, né? Talvez aqui do Mais Tupã. Então pra gente eu fico mais à vontade, né? Bom, enfim, eu nasci aqui, sou nascido e criado em Tupã, né? Eu morei um tempo para fora, mas isso depois, nos anos 2009, eu cheguei embora, morei em Jundiaí, em São Paulo, mas sempre viajei bastante e tenho muitos parentes, né? Em São Paulo, São José dos Campos, em outros estados. Então, aonde eu ia, eu estava respirando cultura de alguma forma, né? Mas sou nascido e criado em Tupã, e com esse intercâmbio, né, desde o início, né, quando eu comecei com cultura hip hop em Tupã, em 1999, eu já estava com esse contato com os primos e amigos que moravam para fora, e sempre viajando e buscando informações, né, para a gente estar se atualizando. Mas eu gosto muito de Tupã, né, porém a gente tem a cultura
o segmento que eu trabalho, a gente acaba trabalhando no país todo e até fora do país também, né, via internet, né? Estudou aqui? Sim, eu estudei Você é formado sim, em administração, né? Isso, sou formado bacharel em administração de empresas, sempre estudei escola pública aqui em Tupã, senti necessidade também de começar a empreender muito cedo, né? Até porque meu pai, meus tios, eles já eram vendedores, já eram empreendedores, já tinham uma perua onde vendia ali frutas, legumes, e por muitos anos, né, meu tio ficou 20 anos, meu pai mais 16 anos, né, nesse comércio, e de fim de semana, assim, né, comprava de produtores aqui de Tupã e revendia em cidades próximas aqui. Então, eu já gostava de empreender, né, porque eu via eles fazendo isso aí, e também comecei a empreender mais cedo. E por isso também foi um dos motivos que eu fui estudar administração de empresas. Trabalhei muito tempo numa multinacional aqui na região, onde lá também o curso que eles davam mais prioridade, o curso superior, dentro dos processos seletivos internos, era o curso de administração de empresas, porque tem um leque, né? Ali você consegue aprender um pouquinho de finanças, marketing, tem tudo dentro desse curso, então Sim. Eles davam prioridade nessa empresa onde eu trabalhava. Então eu acabei optando, né, por administração de empresas na época, e a gente já estava gerindo a ONG aqui também, né? E finalizei, estudei aqui, comecei a fazer muitos outros cursos, né? Cursos mais rápidos, né? E agora também online, mas sempre dentro de Tupã. Nunca saí fora de Tupã para poder estudar. Sempre cursos rápidos, né? Mas sempre estudei em Tupã e me formei aqui. E aqui em Tupã, vocês fundaram, você e tenho certeza com um grupo, né? A ONG O Monte, que já tem aí quantos anos de fundação, André? Completou, vai fazer 17 anos, né? 2005. 2005 foi a primeira atividade. E qual foi o intuito da criação da ONG? Bom, primeiro eu já trabalhava com a cultura hip hop aqui em Tupã, então Sim. já tinha um movimento, já tinha um coletivo, né, de jovens aqui em Tupã. Só que a gente, assim como qualquer segmento de cultura, a gente tinha dificuldade, né? Muita dificuldade, até porque era a cultura hip hop unida de 4 elementos e a gente já tinha poucos membros, né? Era um coletivo aí de 10 pessoas, 15 pessoas. E alguns grupos aqui já, assim, que se destacavam, né? Então, tanto o pessoal de dança de rua, né? A galera da dança de rua, como as bandas de rap. E eu era do grafite, então eu era da arte visual. Então eu me aproximei primeiro, eu encontrei esse coletivo, essas pessoas, esses jovens, através do grafite. Eu falei, opa, tem um pessoal aqui que dança. Opa, tem um pessoal na rua de baixo que canta já. E eles já cantam na pegada do ritmo dos caras de São Paulo. Então e a gente não tinha internet naquela época, né? Então eu já fazia esse trabalho com a cultura hip hop, e eu me encontrei com essa galera jovem que, dentro das músicas, do rap, que é um dos elementos da cultura hip hop, já abordava muito assunto sobre a questão racial, a questão social. Então eram músicas de protestos, né? Sim. Isso aí, na época, para Tupã principalmente, era mais difícil a gente conseguir fazer um show. Até porque umas músicas de 5, 6 minutos, né, um texto grande, e o pessoal não entendia, né? Até as próprias pessoas que moravam próximo do bairro talvez não entendiam que nós estávamos falando deles, estava falando do dia a dia deles. Então a gente tinha 2 desafios. Primeiro, fazer aquelas pessoas entender que o que a gente está gritando e falando e declamando era a favor deles. E também fazer a outra parte da sociedade nos deixar ter espaço para poder mostrar esse trabalho. Então era uma grande dificuldade porque era um coletivo pequeno, onde a gente queria gritar, mas não sabia como, né? E já dentro desse movimento, há alguns anos, quando chegou em 2005, eu vi a necessidade de não só cantar, não só grafitar com hip hop, mas também de organizar algum evento. Por quê? Porque você imagina, a gente ficava o ano inteiro ensaiando e não tinha um palco para a cultura hip hop. Não tinha um palco para falar assim, ó, ali vocês podem cantar, ali vocês podem declamar a sua poesia, ali vocês podem grafitar. E por não ter um palco, a gente teria que lutar. Você vê, eu já cantei no rodeio, né? Abertura de rodeio que não era um público que não tinha nada a ver com o hip hop, né? Então era muito difícil, eu tive que me adaptar em algumas palavras, usar outro tipo de gíria para poder tentar entender. Mas assim, na abertura, na hora que não tinha quase ninguém, né? E era muito mais difícil.
Pensando nisso, a gente falou assim, não, a gente além de ter um palco para artistas como eu e outros, a gente também precisa fazer alguma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, porque até então não tinha. E chegou em 2005, a gente falou, não, a gente precisa organizar alguma coisa em praça pública. E isso estava eu, minha esposa Marisa, e uma cliente dela dentro da casa dela, que ela estava fazendo trança. E essa menina, essa cliente era uma estudante, que estava aqui em Tupã, e eu acho que morava em Birigui. E ela falou, nossa, mas como que vocês não têm aqui? Vamos fazer, vamos organizar. Ela acabou estimulando a gente. E aí a gente viu que tinha outras pessoas pensando igual, outros jovens também pensando igual. A gente juntou, fez uma primeira reunião lá no centro de convivência, ali em frente à Câmara Municipal, aí onde tinha 30 pessoas, mas na verdade só 3, 4 falavam. E ali a gente começou a ONG Monte ali em 2005. Ali a gente elaborou a primeira festa da Consciência Negra, que surpreendeu, até porque a gente procurou naquela época a prefeitura, ainda não tinha a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo, né, na época, né? E era o primeiro ano da primeira gestão, né, do prefeito. E ele falou, não tenho recurso para ajudar, ou não tenho nem licitação de alguém de som para poder ajudar. E eu contei com algumas, eu falei, complicou, porque a gente já não sabia como organizava, a gente já divulgou antes. Então a gente fez ao contrário. E hoje a gente sabe como é coisa de quem quer fazer, né? Quer fazer. Não importa então, que jeito, a gente exatamente. Enfim. A gente acabou fazendo ao contrário. Então a gente já divulgou que ia ter uma festa da Consciência Negra na praça, mas isso a gente não tinha mandado no ofício ainda para reservar a praça, e não tinha um som, não tinha nada. Enfim, já tinha os convidados, tinha arte de divulgação, mas não tinha ainda as confirmações. Enfim, conseguimos fazer, né, essa festa, foi um marco para a gente, e ali assim, praticamente fundou, né, a ONG, porque deu quase 1000 pessoas na Praça da Bandeira para prestigiar, de todas as etnias, para prestigiar a cultura negra. E a gente viu a importância que tinha aquele grito, a importância que tinha se organizar para continuar fazendo. E nesse mesmo dia a gente conseguiu trazer 20 angolanos, que eles estavam fazendo um intercâmbio da Unesp de Bauru. E aí eles chegaram com ônibus e tal, com toda a estrutura, vieram palestrantes. Que legal. E no final a gente também falou assim, caramba, a prefeitura na época não conseguiu dar o lanche para essa galera. E aí? Aí eu conto, por isso que eu falo que, sempre brinco com o pessoal, que algumas pessoas em Tupã são pessoas extraordinárias, que trabalham muito nos bastidores. A gente tinha poucos contatos, né? Aí, quem que eu conhecia? Bom, o som eu conheci o Wagner Lux, que já trabalhava com eventos. Grande Wagner. O grande Wagner foi o cara que falou, não, fica tranquilo, o som vai ter, né? Vai ter atração musical, o som vai ter, que ele tinha uma casa noturna, e ele levou o som pra gente lá, a gente descarregou e tudo mais. Bom, e agora a alimentação? A última resposta que a gente teve da Secretaria de Turismo da época era que a Cozinha Piloto não vai conseguir dar o lanche porque era um domingo. E a Cozinha Piloto só funciona até sexta. E não dá tempo, você tinha que ter mandado ofício bem antes e tudo mais. E aí, como que a gente ia fazer para esse pessoal, que eram convidados, se alimentar? Aí me surge, e foi ali que eu conheci ele, o Dr. Mário. Dr. Mário Vieira, o primeiro patrocinador e o primeiro incentivador aí da ONG. E aí ele falou assim, fica tranquilo, veio assim, e ele apareceu no evento para prestigiar, ele falou, fica tranquilo, eu já vi o que está acontecendo, eu já reservei aqui o Grande Hotel Tamoios, e todos eles e vocês vão almoçar lá, almoçar e jantar no hotel. Que bacana. Então foi assim, salvou, né, o evento, não que o pessoal não ia dar um jeito, mas eram convidados, né, então a gente falou que ia ter algum lanche. Sim. E aí o Dr. Mário veio para ser o nosso... O anjo ali, né, que chegou para salvar o evento. E o evento aconteceu assim da melhor forma e foi um sucesso. E dali em diante a gente não parou mais com a ONG, né? Aí veio até... Todos os anos a gente vinha fazendo alguns projetos, só que estatuto, legalizar em 2008. A gente conseguiu fazer, certo. A gente foi entender que precisava existir, que precisava ter um CNPJ para poder realmente captar recursos, para poder trabalhar. Toda associação, é importante isso que você está falando, André, porque toda associação precisa realmente, isso fica até uma dica para os artistas, artesãos aqui de Tupã, é necessário estar organizado, porque a voz ganha mais peso, né? Na hora de você falar com um ente público, você precisa mandar ofício e tal, e o CNPJ ali pesa bastante nesse momento, então realmente é preciso se organizar. E o Cultura e Café está aqui para isso, gente, para levar informação, e é muito bacana a gente conhecer. André, a ONG O Monte, ela realiza vários projetos, né, através dos seus membros, de você, do pessoal que trabalha com você. Um deles é o Afrofest, né, e que você, muitas vezes, que eu sei, conseguiu recursos, seja estadual, seja municipal, enfim, você deu um jeito.
E aí você começou a participar, inclusive, de PROAC. Fala pra gente um pouquinho do Afrofest, como surgiu a ideia, né? Esse embrião que hoje é uma marca aqui em Tupã, inclusive, tem lei municipal que garante a realização do Afrofest aqui na nossa cidade. Exatamente. Bom, é um filho, né? A gente fala que um projeto cultural, ele acaba sendo um filho para quem produz ele, para quem cria ele, né? E como a gente já tinha a Festa da Consciência Negra em novembro, a demanda começou a ficar alta de atividade. Um dia só na Praça da Bandeira, com 3 grupos de samba, com 4 ou 5 grupos de dança, com mini palestras, discursos, com poesias, com sarau, enfim. Não cabia mais num dia só ou em 2 dias de evento na Praça da Bandeira, até porque tem horário para acabar, horário para finalizar, o público. E aí a gente viu a importância e a necessidade de criar um outro projeto para ampliar essas atividades. E aí veio a ideia inclusive da Marisa, de um nome chamado Afrofest, até porque nasceu na mesma época, no mesmo ano e quase no mesmo mês, porque setembro já estava acontecendo a primeira edição da Nippon Fest. Nippon Fest. E a gente via que tinha, tinha outros eventos temáticos importantíssimos já acontecendo e sendo criado naquele ano, 2010. E já acontecia o Nippon Fest em Tupã também, a gente falou, bom, o Afrofest, acho que tem a ver, a gente faz em outra data, deixa novembro, continua fazendo a Festa da Consciência Negra ou Semana da Consciência Negra, e o Afrofest ele pode acontecer no primeiro semestre ou ampliar durante o ano todo, né? Porque é um evento que a gente consegue levar mais atividade. Exemplo, a gente realiza dentro do Afrofest o desfile que virou concurso da beleza negra. Né? Só esse evento, só o desfile já é um evento. Né? Então a gente é 40, 50 participantes e mesmo que não era competitivo, as mães, os pais, os vizinhos, os avós iam para assistir, porque é onde era um espaço de visibilidade para a mulher negra, para a criança negra, para a melhor idade negra, enfim. A gente colocou no palco aquelas pessoas que de repente nunca nem imaginava que ia ter um espaço ou condições de participar de um desfile. Né? E aí foi muito legal, porque a gente ampliou. E o Afrofest ele acabou sendo um dos principais projetos, porque a gente viu que só fazendo com os nossos parceiros aqui não dá para ter uma estrutura legal. E o que eu sempre priorizei? Eu quero sair de casa, ou um jovem como eu, sair lá da periferia para vir para o centro da cidade no evento, a gente já sai, às vezes, numa dificuldade, às vezes não é tão legal a situação dentro de casa, a gente quer chegar e ver um evento com estrutura, independente do segmento. Então, a minha ideia era fazer o quê? O Afrofest ele vai ter que ter estrutura, a gente vai ter que dar um jeito de conseguir apoio, patrocínio, vamos sair cada um para um lado e levar essas propostas de patrocínio em Tupã e região. A gente sabe como é que funciona, que é muito difícil, né, patrocínio, mas a gente conseguia captar, né, recursos de pequenas empresas, pessoas físicas e tudo mais, mas mesmo assim não dava a estrutura que a gente queria. Então a gente queria uma qualidade de som, atrações de mais peso, né, e tudo mais. E aí eu comecei também a fazer inscrição em editais, né, cultural e de apoio à cultura. E o PROAC foi um deles, né? Então o PROAC, eu tive a oportunidade de 2010 participar do PROAC, a primeira vez, e eu vi que era a importância que era uma política pública como o PROAC. Porque ali estavam recursos do Estado que garantia que projetos como o Afrofest poderiam ser incentivados. Eu falei, essa é a maior política pública cultural que eu já vi, porque eu consigo mandar um projeto que é um sonho, ele consegue captar esse recurso que venha direto, né, sem passar por órgãos públicos, pela mão de ninguém, ele vem direto para quem vai produzir. Claro que todo dinheiro, todo recurso público ele tem que ter prestação de conta, só que eu vou conseguir realizar ele. E aí deu muito certo. E por ser um evento regional, talvez essa é a relevância do nosso projeto, todo ano a gente consegue ser contemplado. Só esse que não. Esse ano, 2021, a gente não conseguiu. Teve uma contingência muito grande de recurso. Infelizmente, a cultura tem sofrido muitos desfalques ministeriais, né, estaduais e, enfim. A gente precisa realmente colocar em discussão tudo isso, mas continua, senhor. E aí,
A gente não parou mais de fazer, inclusive online, né? A última agora que a gente fez. A última edição foi online, a gente acompanhou, foi bem importante também, porque foi um desafio, né? Eu estou vendo aqui toda a produção, o pessoal que está em casa, talvez não sabe como é que é. Como é eu mesmo imaginava outra coisa quando eu vi o cenário aqui, né? Aí eu cheguei aqui, o café de verdade, primeira coisa, o café... Tem cenário, existe o café, tem cenário, né? mas tem café de verdade, tem bolinho de verdade. Exatamente, e a equipe, né, que tem todo o planejamento, e parece fácil olhando de fora. Quando eu falei assim, mas peraí, eu tô acostumado a fazer evento, 1000 pessoas na praça, aquele trupé e tudo, e tem que ver um monte de detalhes, seguir uma lista de afazeres, e acaba sobrando automaticamente para quem é produtor, e por isso mesmo que eu parei de estar no palco, né, eu parei de cantar, porque não dá para fazer as duas coisas. Eu falei assim, eu vou ficar atrás das cortinas, porque eu vou garantir... Para organizar tudo. Eu garanti a organização. Beleza, quando eu cheguei, eu falei, peraí, eu tô acostumado a fazer evento com 2, 3 mil pessoas, fazer uma coisa online, deve ser mamão, né? Tranquilo. O mesmo trabalho, se não pior. E outras atividades todo dia tinha gravação. Todo dia tinha gravação ou live. Aquilo ali, eu falei assim, cara, prefiro 1000 vezes o presencial. 5 mil pessoas lá numa rua pública do que tanto detalhe, muito detalhe, e ao vivo, e mesmo que gravado, era muita coisa. Então, assim, o pessoal que começou e não fez ainda, ou está fazendo, valorizem esse tipo de atividade do audiovisual, porque é importantíssimo e é um baita de um trabalhão. Só que foi um sucesso. Obrigado, você falou bem. Né, Diego? A Mari e o Diego agradecem. Show de bola, prestigiem, tá? E dê valor, porque assim, cenário, muito detalhe, horário para começar, se for ao vivo igual aqui, é muita coisa e, sempre quem é produtor fica com aquele gelo na barriga de alguma coisa dar errado. Mas assim, deu muito certo, foi um mês de atividade, de formativas, atividades artísticas, foi um desafio para nós todos da equipe. Só que assim, explodiu, porque chegou para mais gente. Chegou para muito mais pessoas. O acesso nas redes sociais, nas mídias, é muito maior, com certeza. Exatamente. Isso aí nos deu assim, um leque de opções, de intercâmbio, de contatos muito maior depois que a gente colocou no YouTube. E essas atividades ficaram também, agora a gente consegue fazer presencial e virtual. E o Afrofest acabou sendo aí virou referência. Então, e esse ano temos a Afrofest? Esse ano a gente acho que vai fazer o Afrofest assim, bem mais amplo, porque a gente tem um recurso municipal, né, inclusive do último edital, um dos festivais que foi contemplado. Hoje quem está na presidência da ONG é o Célio, né, que ele era vice, eu estou afastado desde o ano passado, mas eu estou trabalhando, eu sou produtor também da ONG, então não tem jeito de escapar. Não, com certeza. Mas hoje o trabalho não pode parar. Exatamente, não pode parar. Gente, aproveitar um pouquinho que o trabalho não pode parar, vou parar um pouquinho a entrevista para a gente poder agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aqui na live. O Marcos César, é o Marquinhos? É o Marquinhos. O Floquinho, né? O palhaço Floquinho. Marquinhos, um abraço, meu querido. Elza Sassá, Silvia Lombas. A Márcia Pantolfi Dias, mais uma vez acompanhando a gente. Chinton, lá do fórum. Um abraço, meu querido, colega nosso de serviço. Adriano Luiz Laranjeira. Inclusive, o Adriano tá falando aqui, adorei a máscara. Eu também gostei bastante, Adriano. Está disponível. Lá na Ébano, né? Na loja Ébano, ali na Caetés, pertinho do Cinquentenário. Lá na Ébano está vendendo. Xerentes, Caetés não, desculpa, Xerentes. A Ébano, que inclusive é da esposa do André, uma loja que tem essa temática muito bacana. Então, se você tiver interesse, tá lá. Vamos ver se eu consigo uma com o André para a gente sortear aqui na live. Boa. Márcia Zompero, minha querida, a Cida, a gente entrevistou ela semana passada. Duda Gimenez, nosso secretário de turismo, um abraço, meu querido. Ivone Souza, lá da Varpa. Clarice Rodolfo Neves. Bastante gente assistindo. O Ed está assistindo a gente de novo, Rosa. Ela tá de zóio, ó. Estamos de máscara, tá, Ed? Estamos nos cuidando aqui. André, voltando ao nosso papo, inclusive, gente, pode mandar perguntas, tá? O André vai responder, manda aí, que o trabalho que ele vem realizando aqui é saudoso o André Ébano, Osmar Bueno. André, prefeitura, você hoje trabalha na prefeitura, aliás, você trabalha na prefeitura desde 2013, né? Você vem trabalhando, inclusive, na Secretaria de Cultura. Como é que foi essa proposta? Como é que você entrou? A gente sabe um pouquinho da história, mas o pessoal de casa... Sim, talvez não sabe, exatamente. Bom,
bom, já faço cultura e trabalho com cultura como eu disse, desde 99, que eu comecei a fazer esse trabalho mais profissional com cultura hip hop, e aí foi vindo com a ONG, enfim. Então eu já trabalho cultura antes de existir só a Secretaria de Cultura. Sim, né? A gente já faz cultura antes. Mas eu tive eu estava trabalhando, como eu disse, eu trabalhei nessa multinacional aqui na região, então eu ficava mais para fora do que Tupã, né? Eu vinha para Tupã só para dormir e voltava, né, para trabalhar. E nisso aí foi juntando tudo quase 7 anos, né, nessa empresa aí. Pode falar o nome, tá? Não precisa. Aqui não tem problema. Aqui não tem problema. Eu trabalhei na Jato, né? A Jato aqui em Pompeia. E lá na Jato eu trabalhava lá em outro segmento, mas sabe quando pulsa a cultura? Eu falei, eu tive uma oportunidade, eu vou estar fazendo algo mais. Ou com a ONG, né, ou tendo o sonho de ter a própria sede, as próprias atividades com a ONG, ou em algum setor. E aí eu tive o convite, né, o então vereador Luiz Carlos, inclusive está aqui, hoje acompanhando aqui também. Luiz Carlos fez o convite nessa época aí, e confesso que o Luiz Carlos, se eu não me engano, já tentou fazer vários contatos comigo, mas naquela época lá, como a gente tinha a pulsação da cultura hip hop, então para nós a gente era muito mais radical. Então, eu lembro que chegava no correio de casa alguns convites para reuniões. Sim, e na época eu acho que eram reuniões setoriais. Setoriais, chegava, eu já rasgava. Eu não quero saber desse político nada, eu não sei o que, eu não sei o que esses caras estão querendo, mas até então não entendia, não sabia que aquilo ali era uma construção de política pública. E nós estávamos inseridos, porque a gente estava sendo convidado, né, na verdade. Mas talvez a mentalidade de mais radical fez que eu não participasse, né, eu acabava descartando e talvez nem divulgava que chegou esse convite. Também não me aprofundava para saber o que era e continuava fazendo a nossa arte que estava marginalizada em Tupã, né? Enfim, e depois de alguns anos, ou talvez um ano depois, ele me fez o convite para poder trabalhar dentro da Secretaria de Cultura, porque agora ia existir uma Secretaria específica de Cultura em 2013. E aí eu tive que tomar a decisão, né, de sair de uma empresa multinacional, que tinha até um plano de carreira, para vir trabalhar com cultura, que era em Tupã, na minha cidade, onde é uma coisa que eu amava, gostava e gosto, e ficar mais próximo também das atividades da ONG. E teria tempo em Tupã, né? E aí foi onde a gente começou ali um trabalho, junto com você, com o secretário, e toda a equipe da cultura, nessa formação e construção ali de política pública, que para mim, assim, foi sensacional. Foi muito bom. Muito foi bom. Um período muito bom, muito construtivo para a cultura de Tupã, É. e que precisa voltar, né, André? Exatamente. E aí eu peguei e eu fiquei até um tempo depois, 2014, saí, depois retornei um outro convite do Luiz Carlos para trabalhar como assessor parlamentar, onde a gente fiquei quase 2 anos, se não me engano, 2 anos. Ali onde a gente também finalizou e formulou talvez as últimas leis de cultura, talvez as principais leis de cultura, foi naquela época. Sistema Municipal de Cultura, e aí, exato. Quase se fechou o Sistema Municipal de Cultura, foi ali naquela formulação de leis, ali onde eu estava como assessor, né, em viagens para São Paulo, em viagens para Brasília. Então a gente contribuiu talvez ali no bastidor, né? A gente não estava atuando na secretaria, mas estava atuando como na formulação de leis, onde o Luiz Carlos já estava com tudo planejado, né? Até então, porque ele estava à frente dessas leis, que para nós foi tudo novo. E aí a gente foi se adaptando cada vez mais e aprendendo essa construção de política pública, e eu vi que ali era a importância da política pública municipal era essencial, porque eu já sonhava lá atrás. Então eu falei assim, não tem como a gente ficar brigando se não existir essa política pública aqui que garanta, né? E você falou uma coisa muito, muito legal, mas eu queria até falar que eu não concordo. Você falou que ficou nos bastidores, né? Eu creio que o trabalho artístico existe, o trabalho protagonista, né? Que você está ali na frente, está no palco, está se apresentando, está sendo visto, e os bastidores de pessoas que estão ali na produção, tal, técnicos e tudo. Só que nas políticas públicas é o inverso, né? Eu acho que você vem atuando desde aquela época como protagonista na criação das políticas públicas, porque estar junto à política, discutindo as questões culturais, é ser protagonista, exatamente, né? É estar ali para fazer acontecer. E isso aconteceu também junto ao Conselho de Cultura,
que naquela época você também começou a fazer parte e ainda hoje você está no Conselho de Cultura. Exatamente. Deu continuidade, né? Eu continuei como sociedade civil, né? E representante dos grupos étnicos dentro do Conselho Municipal de Cultura. Porque a lei diz, tá, gente? Só para vocês entenderem, a lei do Conselho de Cultura diz que lá tem que ter um representante de entidades étnicas organizadas. Por isso que eu digo a importância da organização. Mas continue. E muito importante a atuação do Conselho, até porque é ali que a gente começa a fazer esse grande debate do que está acontecendo, do que precisa ser feito, né? E do que a gente pretende fazer para o futuro da cultura. E eu, assim, participei da melhor maneira possível, participo ainda do Conselho, fiquei como presidente durante 2 anos. Foi muito bom porque também nessa época, nessa gestão como presidente, foi onde a gente finalizou o Plano Municipal de Cultura, que já havia sido iniciado, né, na sua gestão. Sim. Porque ali você já tinha mapeado, não? Você mapeou, foi muito importante porque a gente conseguiu lá naquela época mapear a cultura de Tupã, saber quem são os festivais, quem são os artistas, quem são os grupos culturais de Tupã. Isso é um diagnóstico. A gente precisava saber para tomar decisão. O que existe em Tupã na área cultural? Quem são? Qual que é o público? A gente fez o máximo possível, que eu lembro até que a gente divulgou como mapeamento, né? Você foi nas rádios e tudo mais. Isso aí ajudou a gente a fazer aquele cadastro. E aí, feito o cadastro, foi tudo para o plano. Para tentar montar o plano, que seria um plano para 10 anos, que era a exigência do Sistema Nacional de Cultura. E foi muito bom porque já ficou praticamente pronto. A gente teve que enviamos, no caso, quando eu voltei para a Secretaria de Cultura, eu tive que enviar aquilo lá para o Ministério da Cultura. Se eu não me engano, era quase 90 folhas, uma coisa assim. E eles falaram assim, ok, o mapeamento está perfeito, mas vocês precisam só finalizar a parte de meta, né, prazos e metas. E aí foi onde a gente teve que voltar para trás e recomeçar tudo de novo. Aí muitas reuniões do conselho para poder finalizar só esse final e dar ok e se transformar em lei e aí se encerrar o Sistema Municipal de Cultura, que hoje a gente já está colhendo os frutos aí, que é os editais. Depois de aprovado o plano, só ficou faltando o fundo, que quando o Caio assumiu, ele abriu a conta e hoje, realmente, o Sistema Municipal de Cultura fechou o ciclo e precisa ser, claro, trabalhado ainda para que funcione de pleno, né? Para que a gente não perca recurso, né? Não deixe de investir recurso na cultura, como aconteceu esse ano. Eu quero agradecer também, aproveitar aqui, agradecer Josias Rodrigues, o Dedo, está acompanhando a gente, Walter Firmino Rodrigues, Edson Bernardo da Silva, o Edsinho está acompanhando a gente, abraço meu querido, Robson Luiz, Jaci Penteado, a Ilianai Maestrello, Luan Yoshinaga, bastante gente, aproveita que vocês estão assistindo, acompanhando a gente. Compartilha aí a live, chama o pessoal para assistir, ainda tem bastante coisa para a gente saber do André e eu tenho certeza que ele tem muita história para contar. André, entrando no Carnaval de Tupã. Opa! Que eu lembro quando eu estava na secretaria e eu fiz questão, eu quero já deixar bem claro, eu fiz questão de que fosse realmente um concurso de momo imparcial. E a sua esposa ganhou. A gente teve até algumas pessoas que reclamaram, mas foi realmente imparcial, foi por mérito. No Carnaval não é só, vocês só não participaram do MOM, mas vocês criaram um bloco bacana, a Banaê. Conta pra gente. Isso. Até aproveitar e mandar um abraço pro pessoal, os amigos aí que esse ano não tem Carnaval, mas essas pessoas que gostam do Carnaval, que gostam do ritmo do Carnaval, os músicos, pessoas que têm história com o Carnaval, então eu gostaria muito de mandar aquele abraço, né? São vários nomes aqui. Sim, um grande abraço a todo o pessoal do Carnaval. Né? A gente, bom, Charles, eu sempre fui um amante da música e um amante também do Carnaval de Tupã, até porque eu, desde pequeno, acompanho as escolas, né, que desfilavam e tudo mais. Minha avó era uma das baianas da escola da Formosa. Ai, que né? joia. Então, assim, tem uma história, né, dentro do Carnaval e está no sangue também, está na ancestralidade. Isso a gente gosta muito. Como acabou o desfile, que para mim era um espetáculo, né? Também gostava muito. Sim, eu acabou o muito. desfile, né, virou outro formato.
Eu falei assim, bom, se a gente for montar um bloco, e muita gente cobrava a gente, pô, vocês têm uma ONG, pô, vocês podiam montar um bloco afro e tal, eu vejo que vocês já tem dança e tal. Eu falei assim, ó, se a gente entrar no carnaval, a gente queria montar um bloco específico, né? E a gente chegou a participar de outros blocos também, mas a gente montou um bloco específico e ligado à ONG. E aí a gente criou o bloco Abanaê, né, que a Abanaê é uma música, é uma palavra africana, mas é uma música da Margareth Menezes, né? E a gente criou esse bloco com o objetivo de, além do carnaval, da alegria do carnaval e tudo mais, a gente manter e tentar assim, resgatar e preservar um pouquinho do que tinha do carnaval. Então a gente tinha uma mini bateria, a gente tinha lá... Uma mini não, era uma bateria fazia um pouquinho de muito barulho. De som, né? Porque até então, hoje você pega as grandes escolas, aí eles têm 1000 integrantes, né? Então a gente só tocando, né? Separados, né? Mas aí a gente montou, a gente teve que resgatar, aí teve todo um trabalho de resgate. Por quê? Acabou o carnaval, os instrumentos, essa galera que tinha instrumento já deixou lá no forro, ou então vendeu, né? Então a dificuldade de a gente conversar com alguns amigos, tá? Acho que o Dedinho tá online aí, o Dedinho foi um dos parceiros que doou instrumento pra gente, outros amigos aqui da Zona Sul, então a gente acabou pegando, alguns instrumentos, ou emprestando alguns instrumentos de outros parceiros, de outras pessoas, de outros músicos que tinha guardado, né, desde a época do carnaval, e emprestou alguns instrumentos pra gente. E aí a gente iniciou ali esse trabalho, um pouquinho a bateria, né, as passistas, mestre-sala, uma diversidade, né, a gente a ideia do tema do primeiro ano foi diversidade, e a gente viu que tinha um concurso. Até no primeiro ano que a gente entrou, tinha um concurso dos blocos, que até então para mim não era um concurso muito sem fundamento, porque então não tinha uma regra, não tinha ali uma estrutura de concurso mesmo, que ali elege a melhor dança. Com os requisitos, exatamente, os critérios Mesmo assim a gente criou, né? A gente foi lá, fez uma apresentação, né? Em cima do que a gente acreditava, com uma apresentação de dança, levando a bateria. Então a gente criou e fizemos ali uma apresentação no primeiro ano, né? Teve a gente ultrapassou o limite, né, de tempo, porém não tinha cronômetro. E aí acabou que a gente foi desclassificado. Ganhamos, né, em primeiro, mas a gente acabou sendo desclassificado, logo no primeiro ano. Porém, serviu para toda a comissão mudar todo o regulamento e rever o regulamento. Porque era um copia e cola, o lance. E acabaram esquecendo desse detalhe, né? Até do cronômetro. Isso. Então, assim, o lance do copia e cola de regulamentos de festivais... Gente, é um perigo, porque era feito um copia e cola, e o pessoal não atentou nisso, porque se estava lá que era uma penalidade, o tempo, ultrapassar o limite do tempo, tinha que ter um cronômetro. Tinha que ter um cronômetro, ou alguém da comissão cronometrando, e também tinha que ser descontado pontuação, não desclassificação. Então, assim, tinha que ser discutido, né, antes desse regulamento, mas enfim... a gente fez a apresentação e depois nos outros anos não teve mais a competição, era apresentação voluntária de cada bloco, e a gente todos os anos mesmo assim foi lá e se apresentou. Osmar Bueno falou que fala pro André de falar do drink Abanaê. O que é esse drink Abanaê? Ah, tá. Show de bola, bem lembrado. Bom, todo bloco ali... Obrigado, Osmar, pela participação. Show de bola, bem lembrado, hein? Bom, o nosso bloco, Charles, tinha a gente fala que era um pouquinho de todas as etnias, de todas as pessoas, crianças, terceira e melhor idade, e também a gente tinha os drinks próprios nossos lá, né? Sim. Então a gente tem o presidente do bloco, também era o Célio, e ele também ele faz uns drinks. Barman. Então ele cria uns drinks lá, tem uns drinks mais suaves, uns drinks afrodisíacos e também uns drinks lá que é para derrubar elefante. Então assim, quem passava no bloco ali, às vezes passava, mas depois não voltava não sei para onde ia, porque tinha variedade. E isso aí divertia a galera também, e eu acho que ele deve ter passado por lá. A Marlene Silva, beijo Marlene, adoro a Marlene, tava dizendo aqui, ó, que saudade do bloco, pena que todas as apresentações de dança eu tava trabalhando. Ela trabalhava na Secretaria de Cultura. Eu e ela, é verdade. Ó, a Tamimi Borsato também está assistindo a gente, um abraço Tamimi, a Miriam, Leandro, obrigado pela audiência. André, falando em Tamimi, que foi coincidência, na verdade o próximo assunto é o Museu Folia, que vocês, o Bloco Abanaê também sempre participou.
E também a ONG O Monte sempre foi assim, são convidados para ir como corte do Carnaval do Tupã Folia. Conta pra gente. Bom, já emenda também nas palestras sim, que vocês sim, fazem sim. Na consciência negra e tudo mais. Sim, o que acontece? É o que eu falo de você construir o projeto cultural virar um filho. Quando eu falei para uma reunião entre o grupo nosso, eu falei, se a gente for montar um bloco, esse bloco tem que ser um projeto cultural. Não dá para ser só um bloco de entretenimento. Ele tem que virar um projeto cultural, ele tem que funcionar durante o ano e depois ele tem que começar a ser sustentável durante o ano. Então a gente precisa fazer outras atividades para manter o bloco. Isso é gestão básica, né? E aí o bloco acabou fazendo o quê? Como a gente tinha bateria, tinha as passistas, a gente tinha elementos dentro do bloco, a gente começou a fazer as apresentações. E a gente começou também a ser convidado e contratado para fazer apresentações particulares. Então a gente já fez casamento com 200 convidados, né? Em salão fechado, junto com noiva e noivo entrando, tocando junto com a gente. Restaurantes, principalmente, não só em Tupã, na região também, restaurantes, a gente fazia participações de restaurantes. E a Tamimi, grande parceira, ela já tinha um projeto Museu Folia, que era sempre a ideia de resgatar as marchinhas, os carnavais antigos. E ela falou, nossa, André, tem a ver, né, a parte da bateria que vocês trabalham aí, incluir nesse projeto. E aí todo ano a gente participa lá do Museu Folia. Eu acredito também que o grupo de teatro, se eu não me engano, o Fênix já participou também. Então, assim, muito bacana o projeto lá no museu. E o Museu Visibilidade Nível Estadual, para nós foi muito importante participar. E todo ano ela também faz esse convite para a gente. Ela falou aqui, parabéns, Charles e André, né, por resgatarem nossa história através dos convidados aí do programa. Hoje estamos relembrando os ricos e fantásticos acontecimentos dos carnavais de Tupã. Exatamente. Tamimi, mais uma vez, um forte abraço, obrigado por acompanhar a nossa live aqui. E a Tamimi já está agendada, né? Dia 9 de fevereiro, Tamimi, Davi Reis Borsato estará com a gente aqui para contar um pouquinho da história também, da sua grande história de vida. André, a loja Ébano, né, que é um empreendimento que você tem na família, né, a Marisa, inclusive um beijo para a Marisa, talvez ela não esteja assistindo porque ela estava ocupada trançando o próprio cabelo, a gente estava até discutindo, né, é isso mesmo. Ela é muito boa de trançar os cabelos, né, das meninas e tal, dos meninos, mas eu fiquei imaginando trançar o próprio cabelo, ela tem que ser muito boa mesmo. Mas a loja Ébano hoje é um ganha-pão da sua família. Sim, exatamente. Aproveita para fazer o merchan. Sim, exatamente. Bom, em 2012, né? 2012 a Marisa falou assim, eu não quero ficar mais no trabalho informal, né? Eu quero... E ela é bem determinada, né? E ela pegou e falou assim, eu quero abrir um próprio negócio, mas no centro da cidade. Eu acho que eu vou conseguir atender muito mais gente e tudo mais. E é muito difícil, porque na Tamoios, geralmente, em 2012 ainda, as mesmas lojas, as mesmas empresas que já estavam ali há muitos anos. E então a gente tinha que procurar próximo a Tamoios, né? E deu muito certo, né? A Marisa passou e viu aquela loja ali que já era um espaço, já era uma outra loja que tinha acabado de fechar. E estava pintando para poder alugar. Ela passou e viu. E ali ela falou assim, aqui vai ser a nossa loja, aqui vai ser um ponto de cultura também. Além de ser um empreendimento, vai ser um empreendimento cultural. E aí deu muito certo, porque ali a gente envolveu um pouquinho de criação da própria marca, né? De também trabalhar com multimarcas. E principal, o ramo principal é o Studio Hair, né? Especializado em tranças afros e também os dreads e mega hair. E aí, como nessa época, principalmente em 2012, na região toda, acho que talvez de Bauru a Prudente, pouquíssimas profissionais sabiam fazer. E ainda elas estavam informal. Estavam, ou seja, no fundo de quintal, na varanda de casa. Uhum. E a Marisa acho que a gente é o pioneiro. Acho que é o primeiro salão afro, né, aqui de Tupã, da região nossa, aqui da micro-região, a estar atuando. Então, a Ébano, assim, é nosso ganha-pão, a nossa estrutura, nosso alicerce ali. E não é fácil também você manter um comércio, assim como não é fácil manter uma ONG com 16, 17 anos, com os mesmos voluntários, com os projetos andando, captando recurso,
né? Do mesmo jeito que não é é fácil um o terceiro difícil. setor, mas também uma empresa. Não é simplesmente você abrir, né? Tem toda uma gestão. E aí por isso que a gente usa todo o jogo de cintura que a gente aprende na cultura, principalmente na administração de grupo, na administração da ONG, e o que a gente estuda dentro da faculdade. Na faculdade. E aí a gente junta isso aí e não deixa a peteca cair, né? Porque vem crise, depois vem outra, e aí vem pandemia. E aí você vê que uma coisa já estava... A gente tem que se reinventar de novo e tem que criar de novo. E como você trabalhar com a própria marca, você tem que divulgar mais. E aí você tem que ver e atender um público X. E não tem que ter fácil. muita criatividade. É muita criatividade. Para ser brasileiro, tá, gente? Não é só para ser artista nem empreendedor, não. Tem que ter muita criatividade. E aproveitando que nós estamos fazendo esse merchan da loja Ébano, consigo uma máscara para a gente sortear? Já está garantido. Seguinte, como a gente não falou no comecinho da live, a gente vai sortear entre todos todo mundo que mandou recado aqui, que mandou mensagem, a gente vai escolher uma pessoa. Como a gente não tem prazo ainda, infelizmente, para que essa pandemia acabe, então a gente vai continuar usando máscara. Essas máscaras deles são lindas. Como é que chama essa estampa? Essa é Samamanca. É um tecido da Angola, tá? Esse aqui também, um tecido da Angola. Então a gente consegue também fazer essas roupas também exclusivas. Então a gente faz a bata ou camiseta com esses tecidos, além dos tecidos também que vende aqui no Brasil, e é costurado aqui, tá? Então a maioria dos tecidos é de Tupã, a costura é feita em Tupã, a criação é feita por nós e a gente solta para o mercado. E essa aí é uma exclusividade porque esse tecido ele vem importado. É de Angola. É de Angola mesmo, né? Os dois lados dele, é uma estampa, já é do próprio tecido mesmo. Sim. E para máscara ele é muito bom, é um tecido que ele já é duplo, né? Então coloca mais outra camada, fica ótimo. E funcionou muito bem e tá bombando. Lá também vende filá. Os filá também a gente tem. Tá? Tem lá, tem camiseta, tem roupa. A cultura afro está muito bem representada lá na Estilo Black, não, porque o Estilo Black é o último nosso assunto, na loja Ébano. Então passa lá. Na Xerentes, que número? Xerentes 312, próximo a Tamoios, em frente à lotérica. Daqui a pouquinho a gente já vai falar o nome do ganhador ou da ganhadora. E para finalizar, a gente quer falar sobre o Estilo Black, que é uma outra vertente também do trabalho que vocês realizam, que é um grupo de dança. Foi criado ali no Quinta com Arte, inclusive. Sim, exatamente, bem lembrado. Bom, as meninas que já eram da ONG, né, a Marisa, minha esposa, e aí tinha a Marlene, né, irmã, e a Marlene tem 3 filhas, enfim, aqui já deu 5. Né? Só aqui já deu um grupo. E aí elas falaram assim, André, a gente vai começar a fazer algumas apresentações, porque o projeto que deu esse espaço, talvez para novos artistas, talvez não, né? Para os novos artistas, foi o Quinta com Arte. E em praça pública, com visibilidade, se eu não me engano, tinha um programa, na época, o programa filmava toda a edição. O Arte Cultura. O Arte Cultura filmava toda a edição. Talvez acho que ia para TV, câmera, se eu não me engano. Mas enfim, era um baita vitrine, né? Uma baita vitrine ali para os artistas de uma quinta-feira, onde tinha a feira livre, enfim, um público legal. Elas falaram, vamos começar a dançar. Na apresentação que elas montaram, né, para fazer específico para o Quinta com Arte, nasceu a necessidade de ter um grupo. E aí, na verdade, era só 3, né? Não eram as meninas ainda, não era a Marlene, ainda não estava. Era a Marisa e mais... a Marisa, a Marisa, a Marlene só e mais 2 homens, se eu não me engano. Mais 2 ou um homem, que era o grupo. E aí era o Estilo Black, né? Ela já logo de começo pensou no Estilo Black. E eu falei, mais uma vez, é mais um projeto, não monta o grupo por montar, né? Montar um grupo numa esquina e parar no meio, antes de chegar na outra esquina, parar no meio, isso não é projeto. Elabora isso como um projeto cultural e, se profissionaliza para você chegar na outra esquina. E deu muito certo, as meninas se estruturaram, a Marisa ela é extremamente rígida, né, como diretora artística, e ela também é dançarina, então ela criava assim, as apresentações do jeito da maneira delas, né, nada cópia, né, então elas iam lá, Beyoncé, lançou uma música hoje, elas pegavam a música e criavam uma coreografia em cima daquela música, assim. Talvez hoje seria hoje com a rede social, elas iam colocar direto os vídeos, né? Mas ali tinha o Quinta com Arte. Sim. Então o Quinta com Arte é onde apresentava a primeira apresentação, e talvez a segunda e depois outra, até aparecer outras oportunidades. Mas nasceu ali. E deu muito certo, porque o grupo se estruturou, ganhou editais, né? E ganhou festivais. Sim, né? sim. Os festivais daqui, teve 2 festivais, o Festival de Tupã, o Festival Nacional, né, de Tupã,
E o Fênix também. Ah, sim, a Mostra Fênix. A Mostra Fênix também, elas foram premiadas lá, melhor grupo, melhor dançarina, Enfim, foi muito importante para elas, até porque era um grupo só de mulheres negras, né? Depois elas ficou só mulheres, ficou um grupo só de mulheres negras, e eu ficava o produtor. E era tão assim, forte, porque eu fui aprendendo com ela, porque é uma outra demanda dentro da questão racial. Elas usam a dança como forma de se comunicar e de levar essa mensagem contra o racismo, contra o preconceito, né? Exatamente. As coreografias, as roupas são pensadas nisso. Eu lembro das discussões e Isso. E era muito. Eu até dei oficina de interpretação para o estilo black em relação a gesticular. Sim, exatamente. Facial e exatamente. tudo mais. Até isso foi muito importante porque ajudou elas ali a se desconstruir e depois construir outro, porque o papel delas passou a ser muito mais importante do que só a dança, do que só a arte em si, passou a ser um instrumento social e de empoderamento. E quando elas acabavam de dançar, e mães que chegavam com filhos falavam, minha filha quer entrar no grupo, porque ela se viu aí nesse palco com vocês. Isso aí foi muito, muito bacana, que elas viram o poder que tinha a dança, além do que só a parte artística. Foi muito bacana até hoje. E o trabalho que elas vêm fazendo aí, dando aula, oficina, bom, não para. Não para. E você também não para, né? Por último, mas não menos importante, sua empresa, né, de elaboração para projetos culturais também, enfim. Fala um pouquinho dessa proposta que você criou. Muito bacana. Bom, enfim, a gente, por necessidade, a gente começa a elaborar projeto também, no meu caso, quando a gente viu que não tinha nenhum recurso, não tinha como pegar um apoio na prefeitura na época, 2010, e eu vi uma oportunidade dessa política pública do PROAC, eu falei, bom, é ali, mas o que tem que fazer? Nós temos que fazer um projeto. Bom, o que é isso, fazer um projeto? Então, na época, para mim, foi muito difícil. E não tinha esse acesso que a gente tinha na internet. Hoje a gente consegue ver o tutorial de alguém, ver modelos e tudo, ninguém passava um modelo. Era muito difícil porque só tinha, talvez, em Bauru e em São Paulo alguma referência. E aí, quando eu descobri que você tinha que colocar ali no papel o que realmente você queria, de uma forma que eles entendessem lá, para convencer, né, quem estava julgando, eu falei, nossa, o futuro está aqui. O futuro é a gente saber elaborar um bom projeto, colocar no papel e captar. Senão os projetos nossos não vai ter vida, a gente não vai conseguir manter os projetos. Então, daquele monte de projetos que a gente tinha na ONG, a gente lapidou e deixou lá 10 projetos durante o ano. Só que 10 projetos com estrutura, com todos captados, capta no ano para poder executar no outro, para poder o negócio realmente acontecer, existir, ficar mais sustentável e a gente ter mais tranquilidade para trabalhar, já que é um projeto social. Funcionou tanto que eu montei minha empresa, porque muita gente começou a me procurar. Né? A gente já fazia isso dentro da Secretaria de Cultura, né? Dando uma assessoria, mas uma assessoria rápida, uma assessoria que a gente dá só algumas dicas, alguns links e tal, e é difícil para quem está começando. E aí hoje eu elaborei um curso, Charles, eu acho que eu vou lançar em primeira mão aqui. Olha, hoje um curso, opa, que bacana, ó, lançamento em primeira mão aqui no Cultura e Café. Um curso que em 2 horas de curso, pode ser presencial comigo, tá? Ou virtual. Um curso de 2 horas, eu garanto que essa pessoa, seja ela quem for, ela consegue sair já com o projeto dela, na mão. Ela consegue desenvolver o projeto dela em 2 horas. Tudo que eu aprendi durante todos esses anos, eu peguei só o que tem de melhor e joguei em 2 horas, de um jeito bem dinâmico ali para a pessoa também não explodir a cabeça da pessoa de tanta informação. E eu garanto que a pessoa já sai com o projeto dela rascunhado, tá? E a cabeça borbulhando para ela fazer o projeto que quiser e para qualquer tipo de edital, tá? Edital municipal, estadual, edital do Itaú, agora está lançando um monte de edital agora de empresas. Então, ó, em primeira mão estou lançando aqui, o pessoal me procura, pode entrar em contato, já pode entrar em contato com o Charles. É 997022027. Aquele que quer, né, repetir de novo, né? Olha. 997022027. André Black, essa eu posso fazer virtual, tá, se preferir, ou presencial só com uma pessoa, e precisa só de papel, caneta e, se tiver o notebook, se quiser ir digitando, melhor ainda. Mas eu vou passar todas as dicas, passo a passo, e os macetes de como elaborar um projeto cultural para pedir patrocínio ou captar através de edital de apoio de cultura.
Muito importante, por quê? Porque eu faço isso e barato, muito de graça praticamente. Por quê? É um conhecimento que a gente adquiriu durante um tempo. Não tem essa de concorrência, não vou ensinar ninguém. É muito recurso que tem hoje, principalmente no estadual. Com São certeza. mais de 200 milhões, Charles. E sabe o que acontece? Às vezes, nossa região acaba não participando. Ou a nossa cidade acaba não participando com um monte de projeto bacana. E o que faltou aprender a desenvolver o projeto da melhor forma, aprender os prazos de escrever esses projetos, né? Para poder buscar esse recurso. Acaba levando, tem região, por exemplo, a região de Sorocaba. Sorocaba é a referência em cultura, né? O plano de cultura deles lá já muito mais antigo, foi um dos primeiros aqui do estado. E a região de Sorocaba está levando, né, nesse último PROAC mesmo aqui, levou muito, Piracicaba levou muito edital. Eles estão se preparando. Então, eu acho assim, é o momento de se preparar. Existem canais para a gente se preparar, tanto na internet ou outros produtores, outras empresas, mas se você não se preparar, o seu projeto não vai andar. Você precisa se preparar para você poder apresentar esse projeto e para poder buscar recursos para esse projeto cultural que você tem, seja ele qual for, seja ele uma atividade pequena ou um grande festival, tá? Mas precisa se preparar. E quando eu falo se preparar, é o recurso que existe. É muito recurso. E a divulgação foi tão grande que no último PROAC foi 40 mil inscritos. 40 mil inscritos, muito difícil. Eu praticamente ajudei mais de 20 produtores, mais de 20 artistas fazendo o projeto, escrevi mais uns 4, e de todos esses que eu ajudei e fiz, a gente conseguiu 2. 2 para Tupã. Então são 2 para Tupã, um da ONG, um projeto da Marisa também, que a gente continua o hip hop interior. Sim. Só que assim, foi loteria esse, porque muita gente participou. Só que dessa muita gente, nossa região não estava lá. Acho que eu falo, que você está falando, a concorrência é grande, mas o dinheiro está lá. E alguém vai ficar com ele, alguém vai conseguir, alguém vai conquistar. Para isso a gente precisa realmente colocar o sonho no papel e buscar o recurso. Se você é artista de Tupã, produtor cultural, idealizador de evento, de projeto, está interessado, aí o André está à disposição para ensinar. Curso VIP, né? Existem muitas empresas, mas se a gente tem empresas, tem pessoas em Tupã capacitadas e disponíveis para ajudar, por que a gente vai procurar fora? Então fica aí a sugestão. André, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Estouramos o tempo já, Diego? Não, aqui o nosso tempo tranquilo? É a conversa, é o papo. Está agradável, está fluindo, a gente continua. Mas é claro que a gente uma hora tem que parar. Mas já fica aí, né, um gostinho de quero mais para uma próxima oportunidade você poder... É ele que ganhou? Tá. Ele que ganhou. Então já vou falar quem que ganhou, o ganhador da máscara da loja Ébano. Roberto Melo. Roberto Melo é o Viola? O Roberto Melo. Grande parceiro, grande amigo, que acompanha todas as lives do Cultura e Café. Grande abraço, meu querido. Você ganhou a máscara, pode procurar o André ou a Marisa lá na loja Ébano, é lá na Xerentes, número 312. 312, e aí você escolhe a sua estampa, muito bacana. André, muito obrigado pela sua presença, gostei muito de bater o papo com você. Não foi nem quase um bate-papo, porque você falou bastante, eu deixei porque é importante deixar o entrevistado falar para contar a sua história, e é muito bacana ouvir a sua história. Isso. Porque é uma história de garra, de luta, né, de vivência, de produção cultural que nos inspira, né, e serve de incentivo para os demais artistas e produtores, que Tupã tem muitos, graças a Deus. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura e Café. O espaço é teu para você se despedir dos nossos leitores do Portal Mais Tupã. Show de bola. Bom, eu agradeço aqui esse espaço, esse bate-papo, essa troca de informação aqui, de poder trazer um pouquinho desse caminhão de atividade que a gente faz, né? Tem gente que brinca e falou, André, você dorme que hora? Eu falei assim, às vezes eu consigo dormir algumas horinhas por noite, mas é gratificante, porque a gente quando você faz o que gosta, quando você se dedica naquilo que você sempre almejou e você vê resultado, isso é muito importante. Então eu quero agradecer o espaço, também mandar um abraço, senão eles amanhã não entram naquela sala. Eu quero mandar um abraço aqui para a Sassá, para o Tarciso, para o Diego, né, que estão ali mais próximo da parte administrativa da Secretaria de Cultura.
e também para todos os funcionários da Secretaria de Cultura. Né? Um abraço aí, obrigado para a gente estar nessa batalha aí diariamente. E agradecer a todos que entraram aqui. Meu celular descarregou, foi tanta... descarregou, não consegui ver, mas quero agradecer a todos que participaram, tá? Agradecer muito aqui o espaço que você está fazendo e parabenizar por esse espaço aqui. Esse espaço aqui que a gente se sente dentro da cozinha é também uma vitrine para a gente poder falar um pouquinho, para o artista que vem aqui falar um pouquinho do seu trabalho. Isso aí você não tem noção, ainda mais dentro da ferramenta e do canal e do portal Mais Tupã, né, que é referência, levar um pouquinho dessa estrutura, dessa importância da cultura para as pessoas que estão em casa. Porque às vezes tem algumas pessoas ainda que acham que a cultura não é importante, né, não tem noção o que é isso, que oceano tão grande que é a cultura, tanto econômico quanto produtiva, ainda mais agora, numa fase que a saúde mental das pessoas precisam ser cada vez mais reforçada. Então, assim, parabéns pelo programa e eu só tenho a agradecer pelo espaço. A gente pode voltar aqui mais vezes para de repente falar de mais outros projetos e tudo mais. Com certeza. Qualquer novidade é só sinalizar. Aliás, é só falar, seu Charles, vamos tomar um café, eu já vou entender o recado. Aqui, e você que está nos acompanhando, Roberto Melo foi o grande ganhador, ganhou a máscara, só ir lá na Loja Ébano e escolher a sua máscara. Obrigado à Loja Ébano, né, por dar esse presente para os nossos leitores aqui do Portal Mais Tupã. E você que gosta do Cultura e Café, que já acompanhou outras lives, mas não acompanhou todas, tá a fim de acompanhar? Entra lá no YouTube do Mais Tupã, no portal do YouTube do Mais Tupã, no site do Mais Tupã e também no Facebook do Mais Tupã. Tá tudo lá, Cultura e Café, e tem mais um monte de coisa. Reportagens, notícias, enfim, tem de tudo. Acessa o site e acompanha o Mais Tupã. E assim você pode acompanhar também o Cultura e Café. Cultura e Café, que como disse o André, é um novo canal para que o artista possa aqui vir contar a sua história, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua arte e fazer a sua história chegar para você. E é para você que eu ofereço um golinho de café e uma excelente noite. Tudo de bom e obrigado por acompanhar mais um Cultura e Café.